Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo do professor Thiago Mariano, CEO da Educação Criativa. Hoje nós vamos falar sobre projeto educacional. Você vai aprender a como criar o melhor projeto de ensino para 2021. Vamos lá? Então, roda a vinheta. Olha só, professor, eu me chamo professor Thiago Mariano, sou especialista em tecnologia e inovação educacional, atuo não só na sala de aula, mas também como assessor de muitos colégios e até mesmo de governos. E hoje eu venho trazer um recado especial para 2021 para você. Isso mesmo você ouviu, para 2021. Eu sei que nós estamos no mês de dezembro, nós estamos concluindo o ano letivo, muitas dificuldades aconteceram nesse ano, muitas incertezas estão para o ano que vem. Eu venho acompanhando a situação de quase todos os estados brasileiros. Muitos estados já abriram para o ensino híbrido, outros estados ainda continuam no ensino remoto. Alguns colégios particulares estão ganhando na justiça o direito de voltar às aulas, mas o que a gente vê hoje é dia 4 de dezembro, o que a gente vê hoje é uma grande incerteza para 2021, né? Então, nós não sabemos se a gente volta para a sala de aula, se nós vamos ter um ensino híbrido ou se nós vamos continuar no ensino remoto. É muito provável que grande parte da população brasileira continue exclusivamente no ensino remoto. Isso porque os números da pandemia, eles começam a subir agora, né? Eles estão numa crescente e a gente não sabe o quanto tempo que essa crescente ela vai demorar para cair. Então, por isso, é muito provável que o ano que vem nós continuemos ainda com o ensino remoto. Se a gente para pensar no que nós vivemos em 2020 foi uma grande escola para nós, né? Tudo aconteceu de forma muito exagerada e tudo muito rápido, né? E nós tivemos que aprender muitas coisas, nós tivemos que nos reinventar enquanto professores. Nessa estratégia, nas estratégias que nós fomos criando em 2020, nós podemos utilizar em 2021, independente do modelo de aula que nós vamos retornar. Seja numa aula presencial, seja no ensino híbrido ou no ensino remoto. O que a gente não pode é deixar a peteca cair. O que a gente não pode é pegar tudo que nós aprendemos durante o ano de 2020, esconder embaixo do tapete e falar, bom, agora eu volto para a sala de aula e acabou. Não, gente, isso não vai acontecer. Mesmo que a pandemia acabe, mesmo que a vacina surja e a gente retorne para a sala de aula, você, professor, não vai mais dar as mesmas aulas que você dava antes da pandemia. Porque você conseguiu, dentro desse processo, desse período em que nós estamos vivendo, você conseguiu elevar o nível de suas aulas. O aluno percebeu que existem caminhos metodológicos extremamente eficientes, extremamente eficazes e que dá para ser utilizado por você, professor, pelos outros professores, pela instituição, enfim, por todo mundo. Entenda isso, nós não vamos mais voltar ao que éramos antes da pandemia, tá certo? Isso já é uma página virada. Então, quando a gente começa a repensar a escola para 2021, eu sei que de repente não é esse o momento que você está vivendo, né? Não é esse o momento porque você de repente está pensando na aprovação ou reprovação dos seus alunos, realizando conselhos, vai entrar de férias, quer apagar. Mas esse vídeo é só uma sementinha para você, sabe? É só para você, de repente, quando chegar em 2021, falar, pô, o professor Thiago tem um recado para mim que ele deixou lá no canal dele. Então, quando você pensar em 2021, nós temos que repensar nossas práticas docentes independente do formato de escola que nós temos. E hoje eu vou trazer a base de todo o processo de construção. Para quem me segue nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, @Prof. Thiago Mariano, que está aparecendo aqui na tela para vocês. E para quem não me segue, começa a seguir lá. Eu faço uma jornada de conteúdos todas as semanas, né?
E essa semana eu falei sobre Design Thinking, que é uma metodologia de ensino baseada em projetos, né? E durante essa semana eu fui postando lá conteúdos. Muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo assim: olha, professor, não teria como você pegar o conteúdo da semana inteira, sistematizar e ensinar a gente o início. Eu quero só assim, professor, eu não quero... Durante essa semana no meu Instagram, eu fui colocando assim, como fazer o passo a passo do projeto. Mas não, professor, eu quero uma fase antes. Eu quero estruturar o meu projeto de forma que ele seja inovador. De forma com que eu tenha plena consciência, plena certeza que ele vai dar certo. Eu falei, sem nenhum problema. Então eu vou gravar um conteúdo novo. Esse conteúdo ele está indo para o Instagram, bem como para o meu canal no YouTube. E aí, mais uma vez, se você não é inscrito ainda nesse canal, clica aqui embaixo no inscreva-se, clica no sininho, porque é muito importante que você seja inscrito para não perder nenhum conteúdo. Dá aquele joinha, por favor, não custa nada, e esse joinha ele me ajuda e me ajuda muito. Ele faz com que o canal cresça, tá certo? Então, hoje nós vamos então trabalhar com a estrutura. Vamos pensar estruturalmente como que é formado, como que é criado um projeto de ensino para 2021, independente do modelo que nós vamos adotar, independente da metodologia que nós vamos adotar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhando a minha tela, vou voltando, vou compartilhando a minha tela, porque daí eu fiz um organograma para vocês entenderem um passo a passo certinho. Olha lá, professor. Como que nós vamos construir o melhor projeto educacional em 2021? Antes da gente pensar no projeto em si, lembrando que eu não vou abordar nesse vídeo metodologias, tá? Apesar que lá no meu Instagram nós temos várias metodologias. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que pensar na pré-definição do projeto. E para isso nós temos algumas propriedades. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso assim, mas de repente aparece um professor, aparece um pedagogo na sala de aula e ele tem um projeto maravilhoso. E aí você começa a desenvolver aquele projeto e você começa a ficar meio perdido. Você não sabe para que lado você vai, você não sabe se o que você está fazendo está certo ou não está. Isso por quê? Porque as pré-definições do projeto não estão claras para você. E as pré-definições do projeto é o que vai nortear as ações de todo mundo durante o projeto inteiro. Por isso essa construção ela é tão importante dentro do processo de ensino-aprendizagem, numa aprendizagem baseada em projetos, né? Numa metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, para isso, a primeira coisa é tentar perceber o que a escola pretende alcançar com o projeto. O que a escola vai fazer com esse projeto? Por que é importante esse projeto para a escola? O que o projeto deve mudar na escola em termos de formas de trabalho, modalidades de aprendizagem e envolvimentos do aluno? Ou vai ser o mais do mesmo? Ou vai ser aquele projeto de dança, de festa junina, onde só o professor de educação física ensaia, onde só a professora de arte decora, e o evento não passa de uma confraternização. Eu não estou dizendo que não deve ter. Eu estou dizendo que um projeto educacional não é um projeto de festa junina. O projeto de festa junina ele é muito mais um projeto de confraternização do que um projeto educacional. Quais as competências que serão desenvolvidas pelos alunos com a participação nas várias fases do projeto? O que ele vai desenvolver, o aluno? Por que o professor vai... por que ele vai se engajar nisso? Sendo que ele tem um turbilhão de competências para desenvolver no aluno durante o ano inteiro. Em que esse projeto vai facilitar a vida do professor? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que o projeto ele precisa ter um ganho real de aprendizagem para todos os envolvidos, inclusive para o professor. Esse conteúdo é o conteúdo de um curso que eu ministro chamado Microgestão Escolar. Deixa eu voltar aqui na tela. Por que isso é tão importante? Eu já viajei centenas de escolas pelo país. Já dei aula em dezenas de escolas. E a coisa mais triste de uma escola é quando você entra nela e você não tem um time de professores sólidos, um time de professores que estão
remando o barco pela mesma direção. E isso aconteceu comigo em mais de 90% das escolas que eu entrei. Olha, quase todas as escolas, principalmente escolas do ensino fundamental 2 e do ensino médio, elas não têm um time, elas não têm uma gestão de equipe, ela não tem estratégias que fortaleçam a equipe e que fazem todo mundo ter o mesmo comportamento. O aluno ele até se aproveita disso. O índice de bagunça, de indisciplina que essas escolas têm em relação àquelas que têm um time fechadinho é muito maior, porque o aluno ele se aproveita da desorganização do professor, da desorganização da escola a seu favor. Então, é muito importante que este passo esteja também sendo aplicado junto com uma metodologia de gestão de equipe. Uma metodologia ágil, como o Scrum, uma metodologia de organização com utilização de tecnologia. Não importa, mas a escola precisa ter uma equipe sólida. E isso só acontece quando a direção e a equipe pedagógica utilizam metodologias de condução de equipe. Como já citei aqui, como o método Scrum, por exemplo, que é o método que eu mais gosto, né, de fazer planejamentos semanais, no máximo quinzenais, e tá ali alimentando a equipe com objetivos e com recursos durante esse período. Tá? Isso é muito importante, muito importante. E que impacto que o projeto terá sobre o ambiente externo à escola, né? O bom projeto é aquele projeto que ele extrapola os muros da escola e ele vai atender a comunidade. No meu Instagram dessa semana, eu fiz uma postagem mostrando fiz 5 postagens de segunda até sábado, são 5 postagens que eu fiz, mostrando um projeto que impacta o ambiente externo à escola, tá? Então eu peguei uma metodologia que é chamada de Design Thinking, que é uma metodologia de resolução de problemas, dividi ela em 5 etapas e cada dia no meu Instagram eu acabei trabalhando uma dessas características, vamos dizer assim, né? Um desses pedaços de um projeto baseado nessa metodologia chamada Design Thinking. Gente, isso daqui é a primeira coisa que você deve fazer na escola quando você for pensar em quando você for construir o seu projeto escolar para 2021. Isso daqui serve para o momento de pandemia, onde nós vamos estar no ensino híbrido, no ensino remoto ou até mesmo no ensino presencial. A partir dessa pré-definição, aí vem o primeiro passo, então, que é a definição do tema, né? Então, para definir o tema, a primeira coisa que a gente deve pensar é que a participação do aluno é essencial. Eles sabem melhor do que ninguém quais temas têm interesse de aprender. Tá? Então, a participação do aluno nesse processo é indispensável. Você quer ter êxito, você quer construir um melhor planejamento, você tem que ter o aluno do seu lado. Porque senão, nós vamos mais uma vez cair num modelo de escola autoritária, onde o professor define, junto com a equipe pedagógica, com a direção, aquilo que é melhor e empurra a goela abaixo do seu aluno, tá certo? Depois, como o projeto deve ser multidisciplinar, é fundamental que o tema possa ser trabalhado sob a ótica de diferentes disciplinas, né? Isso daqui é o mínimo que o projeto deve fazer, conseguir aglutinar várias disciplinas. Mais uma vez, naquela metodologia do Design Thinking, isso fica mais claro, você tem um exemplo claro de como agir dessa forma, tá? E por último, o tema não deve estar centrado no ensino de informática. O computador e a internet devem ser utilizados na justa medida em que forem úteis ao desenvolvimento do projeto. No projeto que eu apresentei no Design Thinking dessa semana, falando lá sobre a questão dos catadores de material reciclado em vários municípios, eu trago bem isso, né? A tecnologia, a informática, o computador, ele é um dos itens que vai fazer com que o aluno cresça, que vai fazer com que o aluno desenvolva. Mas, para o projeto, ele é só apenas um dos itens. Então, o aluno ele tem muito mais pesquisas para serem feitas, conversas
Então, no caso lá, eu proponho lá a construção de um carrinho de coleta de lixo, onde ele seja mais ergonômico, que não atrapalhe tanto o trânsito e assim por diante. Então, você vai ter ali, de repente, uma conversa com o engenheiro. E é claro, se você está num período híbrido ou num período presencial, você consegue até levar esse engenheiro para ensinar alguma coisa ou para ter uma roda de conversa dentro da escola. Se você não tem, você organiza uma videoconferência, faz um Google Meet, né? Então, o projeto ele vai se adequando no modelo de ensino em que você vai apresentar isso para a sua escola e para os seus alunos, tá? Depois, você tem que pensar na metodologia, né? Então, quais são os pilares da metodologia de um bom projeto? Primeiro, colaborativa, né? O projeto ele deve envolver equipes com finalidades comuns, né? Não é uma competição. Você divide a turma em equipes e essas equipes elas trabalham para o bem comum. Elas devem ser integrativa, ou seja, elas devem juntar professores, alunos, funcionários, membros da comunidade, pais e assim por diante, né? Ele não pode estar fechado em si, né? A escola precisa, o professor ele precisa entender bem isso, né? O professor da educação criativa, eu foco muito isso nele. Eu falo assim, olha professor, você tem que sair da sala de aula. Os muros da sala de aula, as paredes da sala de aula, elas não podem funcionar como uma gaiola, né? Você tem que conversar com a sala de aula do lado. E isso não só multidisciplinar, mas como também abrangente quanto à faixa etária. Se a sala do lado é um 6º ano e eu estou dando aula no 3º ano do ensino médio, existem projetos que eu posso integrar os dois. Isso é natural, isso é normal. Se você pega, por exemplo, os países com maior índice de educação, de desenvolvimento educacional do planeta, as salas são multisseriadas. Talvez não de um 6º ano para um 3º ano do ensino médio, mas as salas são multisseriadas. Você tem alunos com competências do 6º ano que podem estar com alunos do 7º, do 8º e aprendendo coisas novas juntas, né? Então, o professor, ele precisa entender isso. Primeiro, ele não é um pássaro e a parede da sala de aula não é uma jaula, não é uma gaiola, né? Ele pode se libertar e conversar com os outros pássaros da escola. Outra coisa é que ele não precisa ter medo de misturar alunos, né? Não existe essa regra foi inventada no momento em que a educação ela servia apenas para a construção de mão de obra de fábricas, né? Por isso que se desenvolveu essa escola dividida em séries, como se fosse uma escola, uma linha de produção de uma fábrica, né? Onde o aluno ele olha a nuca do outro e ele não pode muitas vezes nem conversar na sala de aula, né? Então, quem desenvolveu essa sala de aula não é nossa culpa, mas a gente não precisa mais disso, sabe? A gente pode se libertar, a gente pode unir as carteiras, a gente pode colocar os alunos para realizar atividade, um olhando para o outro, conversando com o outro. Não tenha medo disso, isso não é indisciplina, não tenha medo disso, professor. Então, a metodologia, claro que é uma metodologia que vocês vão escolher, né? Eu essa semana propus uma, que é o Design Thinking, mas existe o PBL, né? Problem Based Learning, ou aprendizagem a partir de problemas. Existem uma série de metodologias, mas o importante, se você quer ter sucesso, é que a sua metodologia ela tenha esses 4 eixos, tá certo? E depois vocês vão para as atividades, né? Agora é preciso tentar especificar as atividades centrais. Faça isso respondendo as seguintes perguntas para cada atividade. O que? O que vai ser realizado? Com que fim? Quais são as habilidades e competências desenvolvidas naquela atividade? Como? Quais vão ser os métodos adotados? Quando? Onde? Quem e com o que? Com quais os recursos? Então, para isso, você também tem que ter muita clareza no que você pode e o que você não pode dentro da sua escola. O que sua escola tem de recurso que você pode ou não pode utilizar. Feito isso, professor, seguindo essa estrutura, eu tenho certeza que você, em 2021, terá o melhor projeto de ensino da sua vida. Isso é muito fácil, isso é muito simples,
Não é nada milagroso, mas são os pequenos detalhes que fazem com que a educação ela cresça. Sabe, na nossa vida, a gente conhece muitas pessoas, a gente trabalha, interage com muitas pessoas e a gente vai aprendendo muitas coisas. E um dia eu estava conversando com o Renato Feder, que é hoje secretário de Educação do Estado do Paraná, mas antes dele ser secretário de Educação, ele é um empresário de muito sucesso. E ele pegou uma empresa chamada Multilaser, que ela estava, assim, eu não sei se realmente ela estava à beira da falência, mas ela estava indo muito mal e hoje ela tem um faturamento muito alto. E ele sempre falava assim para mim, falava, Thiago, o segredo dos projetos, e a empresa dele nada mais era do que um projeto, mas o segredo dos projetos é você cuidar dos detalhes. São nos detalhes que você vai cuidar, que você vai desenvolver, que você vai ter sucesso. E isso me marcou muito, porque quando eu comecei a criar meus projetos e ter essa criticidade para cuidar dos pequenos detalhes do projeto, eu comecei a ter muito mais resultado, né? Foram meses de contato com ele, mas que eu aprendi muito e comecei a colocar isso em prática e eu comecei a ter muito mais resultado. Não só dentro da sala de aula, mas inclusive na minha vida pessoal. Inclusive com a educação criativa, onde eu trabalho com professores. Então, cuidar dos detalhes. O que eu passei para vocês é uma lista de detalhes que vocês precisam colocar em prática. Antes mesmo da construção do projeto. Depois você pode organizar tudo isso dentro de uma ferramenta, como o Trello. Vocês podem criar, nos cursos de educação criativa, eu ensino muitos professores a criarem dashboards, né, no Google Planilhas ou no Excel, para ir cuidando do passo a passo de cada um desses projetos. Professor, olha, peço mais uma vez encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, clique aqui no sininho, né? Ajuda a gente, dá uma força aí pra gente crescer junto e vai lá no meu Instagram e conheça um dos projetos, um modelo de projeto que eu publiquei durante essa semana. São as 5 postagens da semana, é a primeira semana de dezembro, para quem de repente está vendo esse vídeo no futuro. É um projeto baseado numa metodologia chamada Design Thinking, tá certo? Espero do fundo do meu coração ter contribuído com você. Um grande fraterno abraço, até o próximo vídeo. Tchau!